Fala pessoal da Já Passei Educação, sou o professor Arnaldo e hoje a gente vai estudar um pouquinho a respeito da obra O Trabalho do Professor em Educação Infantil, da autora Zilma Ramos de Oliveira. Essa autora, pessoal, eu tive a oportunidade de conhecê-la um pouquinho porque ela fez um trabalho de formação com os diretores da rede onde eu trabalho como diretor, onde foi feito um trabalho específico para a educação infantil, onde ela chefiava uma equipe. Então, durante três ou quatro encontros presenciais, ela nos falou, abordou algumas temáticas a respeito de educação infantil e a equipe dela, chefiada, então, comandada por ela, organizou os outros encontros com algumas temáticas de estudo. Então, é a pessoa que eu particularmente conheço, né? Convivi ou em alguns encontros presenciais e eu conheço algumas ideias e concepções dela. E é bacana quando a gente conhece o autor, conhece assim de vivência e da dinâmica que vive, né? Então essa aula vai falar um pouquinho disso aí, do trabalho do professor em educação infantil. Então vai ser a Zilma Ramos de Oliveira nessa temática, tá certo? Então vamos para a aula? Bom, gente, nas considerações iniciais, a professora Zilma, ela começa a abordar um pouquinho da história da educação infantil no Brasil, né? A gente tem que entender que a educação infantil hoje, né, quando a gente fala de educação infantil, a gente está falando de creches, né, que é de 0 a 3 anos, e pré-escola, que são aquelas crianças de 4 e 5 anos, tá? Então, toda vez que eu falar de educação infantil, eu estou pegando essa temática aqui. Então, ela fala, por exemplo, que sempre as instituições de educação infantil, elas sempre tiveram uma visão assistencialista, né? Ou seja, quando nós tínhamos há 40, 50 anos atrás, as creches eram justamente com aquela visão daquelas. Era para poucas famílias e as famílias tinham que brigar muito pelaquela creche. Geralmente eram creches em locais bem específicos e as mães tinham que provar que trabalhavam e a renda tinha que ser uma renda consideravelmente baixa para poder provar que aquela família precisava daquela assistência para cuidar daquela criança, certo? E a pré-escola eram muito escassas, porque como a pré-escola, a educação infantil na modalidade pré-escola não era obrigatório, o que acontecia? Tinham poucas vagas disponíveis, os pais, alguns tinham uma certa consciência de matricular, outros tinham consciência, mas não tinham acesso a uma matrícula muito próximo de casa, e naquela época, então, pouquíssimas crianças frequentavam a educação infantil na modalidade pré-escola, nesse âmbito, né? A partir do momento que começa a ter a luz das sociais, né, a gente começa a perceber, por exemplo, que as mulheres elas começam a entrar mais no mercado de trabalho, as mulheres começam a ter uma certa independência, ou elas necessitam de ajuda e apoio, ajudar e apoiar os seus esposos, né, os seus companheiros, era necessário então ter uma ajuda a mais para que aquelas crianças ficassem assistidas. E aí é claro que a luta por um aumento de vaga em creche, aumento de vagas em pré-escola, foi uma demanda que partiu não da classe política, mas partiu até de um movimento, movimentos sociais em luta em busca desse direito para as crianças. Então, apesar de a gente estar num processo, né, de 40, 50, 60 anos atrás, de a sociedade brasileira estar mudando, né, a classe trabalhadora, que era majoritariamente formada por homens, começa a ser ocupada pelas mulheres, e as mulheres ocupando esse espaço e dividindo esse espaço com os homens, as crianças elas deveriam ser assistidas. Porém, ainda assistidas com uma visão assistencialista, onde, por exemplo, as instituições que eram voltadas a cuidar dessas crianças, que era a creche, eram voltadas somente aos cuidados pessoais, de alimentação, de higiene. Não se tinha uma noção real e prática de educação, certo? Essa informação que eu estou dando para vocês ela é fundamental quando a gente for para outra parte do livro daqui a pouquinho, certo? É claro que essa nova realidade, né, no mercado de trabalho na sociedade brasileira faz com que esses movimentos façam com que, a partir da década de 80, 90, comece a ter uma expansão gradual das vagas em creche, até por causa desse movimento, né? Movimento das mães trabalhadoras, movimento feminista, movimento da luta de classe, movimento de associação de bairro, movimentos de periferia, os movimentos de trabalhadores e trabalhadoras urbanas e rurais. Então, houve um movimento para que isso se expandisse, certo? Bom, a CLT de 43, né, a Constituição de Trabalho, né, por exemplo, já vinha com essas ideias de 43, gente, isso quase 80 anos atrás.
com essa perspectiva a partir do momento que ela começava a garantir direitos para aquelas mulheres que eram trabalhadoras, né? Como auxílio maternidade, como o direito à amamentação em local e horário separado. Então a gente começa a perceber que aquelas crianças daquelas famílias precisavam de um local onde deixasse seus filhos. Porém, a primeira visão que se teve ainda era uma visão assistencialista. Quando surgiu a Constituição de 88, né, ela foi promulgada lá em 88, que é a Constituição que é válida até hoje, a gente começa a ter uma visão de uma Constituição cidadã que vê a criança como sujeito de direitos. E começa a introduzir a ideia que a educação básica não era somente o antigo primeiro e segundo grau, que seria hoje o nosso ensino fundamental e ensino médio, mas começa a expandir a educação básica para a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E aí lá a gente começa a ver os primeiros rascunhos a respeito de uma educação plena a partir do momento da educação infantil modalidade creches e pré-escolas. Então a Constituição começa a rascunhar, começa já a nortear que essas instituições de creche e pré-escola deveriam já ser práticas educativas. Porém, precisava se mudar uma outra lei, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que foi lá deliberada em 1996. Lá ficou mais claro que essas creches, elas passariam não da Secretaria de Ciência Social, de Promoção Social, para a parte educativa. E em conjunto, um pouquinho antes, veio o Estatuto da Criança e Adolescente, em 1990, até por uma pressão da ONU, da Unesco, que é aquela organização das Nações Unidas voltadas à educação, por uma lei, uma legislação que privilegiasse ou que garantisse direitos às crianças e adolescentes no nosso país, para ela ver ela como sujeito de direitos, né? Porque até então as crianças eram vistas praticamente como adultos em miniatura. Então, a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, começou a garantir direitos como a educação, a saúde, a moradia, uma série de outros direitos como a gente tem hoje em dia. Por uma pressão internacional que o Brasil, apesar de ser membro da ONU, não fazia parte desses tratados no sentido de garantir direitos estabelecidos por meio de lei. A LDB de 96, com seu relator Darcy Ribeiro, ela começou começar a esclarecer como que funcionaria, então, a educação infantil dentro dessa perspectiva educativa. E nessa perspectiva educativa já tinha, então, aquela ideia que a creche e a pré-escola não seria assistencialista. Nesse sentido, quando a gente fala de creche essencialista, a creche essencialista, você precisava, para trabalhar lá, um dos requisitos é que você pudesse, por exemplo, ser mulher e mãe. Porque se você fosse mulher e mãe, você poderia dar conta dos filhos das outras mulheres e mães que trabalhassem lá. E não tinha um currículo muito bem especificado lá. Porque, na verdade, não tinha uma formação técnica exigida para ser lá. Porque bastava ser mulher e mãe, porque você ia dar de alimentar para aquelas crianças, cuidaria daquelas crianças no período que as mães deixariam ali sob seus cuidados, manteria elas limpas, cuidadas, e ao final do período, entregaria para as famílias sãs e salvas. A partir do momento que ela passa para a educação, existe a necessidade de uma profissionalização nesse sentido, porque a partir do momento que você passa para a educação, entra uma função educativa, entra um currículo, entra uma estrutura educativa por trás disso. E até entra a questão de verbas federais por trás disso, que hoje em dia a gente sabe que um dos maiores orçamentos da União, que é o governo federal, os estados e municípios, a maior parte dessa fatia vai para a educação. Então tem que se justificar até os seus gastos contra isso, certo? E nesse sentido, a gente começa a perceber que começa a se redesenhar a educação infantil como a gente conhece hoje a partir desse marco, né? Constituição Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente e LDB. E aí a gente percebe que depois, já no século XXI, a gente começa a ter uma questão de obrigatoriedade na educação infantil. A gente vem naquele movimento de ampliar o ensino fundamental, que era de 8 anos para 9 anos, e essa ampliação ela puxa um ano antes, que já era da educação infantil, que são as crianças de 6 anos. Então, primeiro puxa-se, aumenta-se um ano do ensino fundamental, pegando-se aquela criança de 6 anos já no ensino obrigatório. E de passado algum tempo, você começa também a estipular uma lei onde as crianças de 4 e 5 anos, onde a matrícula até então era facultativa, ela passa a ser obrigatória. É claro que esse desenrolar, ela causou alguns desajustes ao longo da sua implantação.
como, por exemplo, aonde você ia colocar aquelas crianças dentro dos sistemas de ensino, que eles não estavam preparados. Muitas vezes de ensino tiveram que improvisar salas, improvisar recursos para colocar todas elas em sala de aula para atender essa legislação, que de certa forma deu um tempo para que se organizassem, mas a gente sabe que nós, brasileiros, não somos muito, a nossa política brasileira não sabe trabalhar muito com prazos e tempos. Essa obrigatoriedade, ela veio, e aí as crianças hoje em dia, na etapa da educação infantil, elas têm a matrícula obrigatória, tanto do Estado, que tem que oferecer a vaga, quanto dos pais, que têm que matricular as crianças, a partir dos 4 anos de idade. Já a creche, apesar de a matrícula ser facultativa por parte dos pais, a oferta tem que ser dada, né? Ou seja, o poder público ele tem que garantir para que aquele pai que vai buscar a vaga na creche, ele tenha uma vaga garantida. E é claro que a gente não consegue ter essa vaga até hoje, porque as estruturas de creche são estruturas que comportam menos crianças, é uma estrutura que demanda uma série de outros recursos, e que a expansão de creches é muito mais complexa. Tanto é que existem outros caminhos, aí outros programas, até para poder expandir esse programa de ampliação de vagas em creches. A grande questão é que muitas das redes que a gente conhece por Brasil afora ainda fazem alguns sistemas de seleção das crianças para ingressar nas suas creches, nas suas poucas vagas, ainda usando critérios de mães que trabalham, usando critérios de mães de renda dos pais, sendo que esse critério para o Poder Judiciário, eles não são tão válidos, porque se uma família ela entra no Ministério Público pedindo uma vaga e tendo essa negativa do governo municipal, por exemplo, é dada uma liminar para essa família e a prefeitura tem que dar aquela vaga para aquela criança, porque é um direito que está sendo recusado, está sendo violado. Então, é por isso que muitas vezes vocês trabalham em alguma creche e aí vocês falam assim, nossa, essa criança veio de liminar, está passando a quantidade de crianças que nós podemos comportar. Mas vocês têm que entender que aquela família está atrás dos seus direitos, apesar de a gente saber que o módulo está superlotado. É claro que o poder público tinha que dar conta para que justamente isso não acontecesse, certo? E essa questão, gente, vai fazer com que várias coisas aconteçam nesse sentido, né? Então, por exemplo, né, a partir do momento que se expande as creches, a partir do momento que se expandem as vagas, né, da pré-escola, o que acontece? Muitos docentes sem qualificação ou com formação deficitária, ou seja, leigos com pouca formação, acabam indo para essas classes para justamente pegar essas turmas, né? Então, na educação infantil, por exemplo, aconteceu o quê? Nas creches, bastava ser mulher e mãe para trabalhar em creche, e essa questão fazia com que tivesse essa pouca profissionalização, deixasse ainda muito mais precária a situação que tinha. E quando se abriu-se muitas salas de pré-escola, o que aconteceu também? Muitos professores que não tinham formação ou que vinham do ensino fundamental começaram a colocar práticas que eram inerentes do ensino fundamental nessas salas de pré-escola. E também começou a ter alguns burburinhos, algumas deficiências desse trabalho, justamente porque não era uma equipe especializada, uma equipe aprofundada nessa temática. E esse teve um mergulho ruim que aconteceu nesse período, né? Então, a gente sabe que muitos professores lá do ensino fundamental começaram a migrar para o ensino da educação infantil, justamente porque abriu mais vagas e eles não tinham muita formação. É claro que, para isso, teve que fazer políticas públicas justamente para que algumas coisas mudassem nesse sentido. Por exemplo, eliminar a presença de leigos, né? Quem são os leigos? Aquelas pessoas que foram contratadas ao longo do tempo para trabalhar nessas instituições, que ocupavam essa função educativa e que ao longo do período elas não auxiliaram, mas não têm a formação. Por exemplo, as auxiliares de educação infantil, que alguns municípios têm, que são as chamadas ADIs, as EA-criacionistas, os técnicos, os monitores, as páginas, etc. Por quê? Porque se é um trabalho especializado, específico, voltado para a educação da primeira infância, tem que ser uma pessoa formada para isso. Então, tem que ser justamente uma pessoa que comporte toda essa bagagem cultural.
E algumas redes, é claro que sabendo disso, promoveram curso de valorização para que incentivaram as pessoas para poderem trabalharem nessa área, para poderem se qualificar, para se formarem em pedagogia, para poderem prestar um novo concurso e ingressarem na carreira de forma correta, de forma legal. Algumas ainda insistem, e é por isso que algumas creches temos a presença, por exemplo, de professores, e tem creches que ainda insistem em não colocar a figura de professor. E é uma posição que a doutora Zilma, né, a professora doutora Zilma, ela coloca que é um retrocesso muito grande quando ainda na creche, mesmo com os bebês, a gente não tem uma figura de um docente lá, que é uma pessoa que estudou para aquilo, que se preparou para aquilo, que é um especialista naquilo, nesse trabalho, certo? Então é necessário que essa presença dos leigos aconteça para que um técnico assuma essa presença. E também, gente, a gente tem que entender que a filosofia da educação infantil, historicamente construída, ela mostra que a educação infantil é uma etapa, uma das mais importantes, se não a mais importante, na vida do ser. Existe um estudo da ONU, da Unesco, na verdade, que é um órgão da ONU, que fala que a cada $1 investido na educação da infância, na educação infantil, se economiza 20 outros dólares que são gastos em outras políticas públicas ao longo da vida daquele ser. Então, quando a gente faz uma educação infantil de qualidade, onde a criança explora, constrói ideias, interage, brinca, ela constrói ideias tão fascinantes e constrói competências e habilidades que faz com que ela se torne mais para frente um adulto cidadão que seja empático, solidário, crítico, construtivo, criativo, que ele possa viver em sociedade, que ele possa viver em grupo. Então tem todas essas questões que somente lá na educação infantil a gente começa a elaborar essas questões com as crianças. Então é por isso que essa etapa é tão importante nessa dinâmica de socialização, de interação, de construção, certo? Então a filosofia da educação ela vem nessa construção. Quando a gente pega os filósofos, os educadores, os escritores, as pessoas que vêm nessa nuance nos últimos 50, 60 anos, a gente tem muito escrito demonstrando qual a importância da educação infantil nessa cultura ou na nossa cultura para valorizar uma construção de uma sociedade cada vez melhor, valorizando-se a primeira infância. Não é à toa que parece modismo hoje falar da importância da primeira infância, a primeira infância vem primeiro, porque na verdade os estudos têm falado que as nações mais desenvolvidas, elas são aquelas justamente que investem numa primeira infância de qualidade. E quando a gente fala de primeira infância de qualidade, não é somente a partir da escola, é uma primeira infância desde a gestação, né? Desde quando a mulher ela se prepara para ser mãe na gestação, no pré-natal, no acompanhamento da vida do bebê ainda na barriga da mãe, nos primeiros 100 dias, nos cuidados que se tem de saúde, na questão da creche, da pré-escola, no desenvolvimento até o final da primeira infância, lá dos 6 anos. Então, todos os estudiosos hoje em dia têm se debruçado sobre isso, porque quando existe uma primeira infância de qualidade, os resultados tendem a ser muito melhores, certo? E aí, tem aquela questão, como eu já falei, né? A presença de leigos femininos, basta ser mulher e mãe, porque isso seria o suficiente, né? E aí, é aquela questão, quando se tornou-se obrigatório a questão da educação infantil, modalidade pré-escola, na educação brasileira, muitas pessoas, muitas professoras que trabalhavam no ensino fundamental começaram a migrar para a educação infantil. Elas eram professoras formadas, elas tinham a formação, mas elas não tinham, né, a formação específica para trabalhar na área de educação infantil. E muitas práticas do ensino fundamental foram levadas para lá, porque aquelas pessoas não fizeram de má intenção, mas era que elas sabiam fazer de melhor. E muitas daquelas vezes a educação infantil foi entendida de forma errônea como um preparatório para o ensino fundamental. E o que não é essa a intenção, né? Os eixos da educação infantil são as brincadeiras e interações, onde as crianças vão construir a sua autonomia, vão construir ideias, vão construir hipóteses, vão conviver com outras crianças, vão conviver com o meio ambiente, vão vivenciar os jogos simbólicos, né, que seria toda a natureza que envolve a nossa cultura e nossa sociedade.
e que nesse momento ela entra no mundo da cultura letrada e escrita por meio da professora, do educador, mas não que justamente ela precise ser alfabetizada, né? Não é esse o eixo, não é esse o foco da educação infantil, mas que muitas vezes as pessoas entendiam assim. Tanto é que o termo pré-escola foi visto de forma enganada, né? Assim, de forma errada, como se fosse um preparatório para a escola, quando na verdade a pré-escola não seria isso, seria na verdade a etapa final da educação infantil, certo? Bom, gente, nas considerações iniciais a doutora Zilma fala isso então, né? Então fala um pouquinho da história, do essencialismo, das leis que foram falando, que foram evoluindo à medida que a sociedade também foi evoluindo, a obrigatoriedade da educação infantil, as qualificações das pessoas que trabalhavam nela, né, nas escolas e nas creches, e também dos leigos que cada vez mais eles precisam ser substituídos por especialistas. No vídeo número 2, a gente vai explorar um pouquinho mais a respeito de outras ideias. Por exemplo, quais são os argumentos que a professora Zilma, então, utiliza para tirar esses leigos e por que é importante tanto o papel desse professor na educação infantil nesse contexto, tá bom? Fico por aqui, mas espero vê-los na videoaula número 2, tá bom, pessoal? Até mais.